Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico. Sou eu, blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso de educação, aluna. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vocês que nos acompanham desde a época do Orkut, obrigado. Estamos no Face, no Twitter. Você que acompanha pelo bom e velho meio, muito obrigado de coração, viu? Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emanuel, papai te ama de montão. E hoje é dia 24 de junho de 2020, no meu relógio são 20 horas e 27 minutos. E vamos falar um pouco, bem resumidamente, depois vamos, ao longo da semana e do mês, aí, falando um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que é importante. Metodologia, projeto de pesquisa, né? O TCC, né? Está chegando no final do semestre, muitos têm que entregarem, né? O TCC, né? E muitos ainda estão fazendo o projeto, enfim. Mas a pesquisa, meus amigos, ela segue uma norma, ela segue uma metodologia. Método é seguir um caminho, né? E metodologia é estudar quais caminhos serão melhores. Correto? Então, pesquisar significa buscar com afinco algo, sobre algo, né? Então, nesse processo de pesquisa, segue uma determinada sequência e etapa. Se você entender isso, você vai realizar o seu trabalho muito bem feito e você que vai fazer o seu trabalho. Por quê? Você tem lá a hipótese, a problematização, a formalização da hipótese, você tem lá os objetivos, você tem lá o resumo, você tem lá que tipo de pesquisa você vai fazer, se é pesquisa de campo, se é pesquisa bibliográfica, tem a coleta de dados. Cada passo da sua pesquisa, do seu projeto, tem essas etapas. Por exemplo, o que eu vou falar na hipótese? Então, tem um boneco e tem uma diretriz que recomenda. Você vai falar tantas e tantas palavras nessa parte. Toda a faculdade tem, né? Então, você... O que eu vou falar nessa parte aqui? Então, você sabe o que você vai falar ali, porque você tem um guia de como percorrer e como elaborar o seu trabalho. Você não vai ficar sozinho, você vai ter um orientador também. Mas, enfim, se você quer pesquisar sobre algo, porque você teve curiosidade, mas por que você teve curiosidade? Para saber sobre aquele algo, compreende a questão? Por exemplo, uma pessoa, ela estava andando pelo meio do mato e aquelas bolinhas cheias de espinho, né, ficou pregadas ali na pessoa, a pessoa foi tirando, bolaram o velcro. Então, a pesquisa é uma curiosidade que você tenha sobre algo, sobre algum assunto. Só que dentro da universidade, dentro da academia, você vai ter que escrever de uma maneira que todo mundo que pegue aquele trabalho consiga entender, correto? Então, você vai escrever o seu trabalho em terceira pessoa. Então, a observação é muito importante. Você, ao entrar dentro do curso, o mais importante é que essa disciplina de metodologia da pesquisa científica fosse as primeiras disciplinas a serem dadas desde o começo. Né? Por quê? Para ir preparando o aluno. O que muitas universidades fazem? Vão dar essa disciplina lá no final quase, né? Faltando um ano para a pessoa se formar. Né? Por quê? No nosso pensamento, no nosso entendimento, é melhor que você já tenha essa aula de metodologia da pesquisa científica. Para você saber que você, durante o processo de adquirir conhecimento daquela profissão que você está fazendo ali, daquelas disciplinas que você está estudando, você desperte a curiosidade sobre algo. Então, você já vai observando as suas curiosidades, as suas afinidades. Você sempre vai fazer uma pesquisa buscando as suas afinidades. Você não vai fazer uma pesquisa com coisa que você não goste. Não dá, você vai fazer coisa que você goste, porque naturalmente a sua inteligência e a memória irão te ajudar nesse sentido. Então, aquele assunto que te despertou curiosidade, você começa a pesquisar. Por exemplo, dentro da educação. Você tem aí, por exemplo,
Que pesquisa tem sobre os cadernos de caligrafia? Ah, não tem nenhum, tenho curiosidade, melhora ou não melhora? Então, é uma pesquisa que possa ser interessante. Então, como que você vai pesquisar? Você vai ter que ir a campo. Você vai ter que oferecer esse material para alguns alunos e observar esses alunos. Então, demanda tempo, porque você tem que ver, a pessoa começou agora a usar isso aqui, depois de 1 ano, 2 anos, como que foi? Melhorou, não melhorou? É melhor, não é melhor? Ela está se entendendo melhor, não está se entendendo melhor? A apreensão correta do lápis funciona, não funciona? É um questionamento que você tem, por exemplo. Então você vai pesquisar sobre isso. E para pesquisar sobre isso, mesmo que você vai coletar dados, você tem que estudar autores que já pesquisaram sobre esse assunto para poder referendar o que você está falando. Um exemplo, né? Então, a problematização corresponde à execução de questionamentos sobre o fato observado. Então você vai observando e vai tomando nota. Você vai observando e vai tomando nota. Né? Você vai lendo e vai tomando nota. Né? Vocês não conseguem ver, mas você tem que ter um caderninho do seu lado. Né? Vai tomando nota ali, você faz no seu computador depois, vai passando, vai juntando as coisas. Né? E depois tem a formulação das hipóteses. Né? Nessa parte aí, você não vai fazer nada mais do que a possível explicação para o problema. Né? Então você viu algo dentro da educação. Então há muito, meus amigos, minhas amigas, há muito que se fazer e há muito que se pesquisar dentro da educação, dentro da pedagogia. Há muita coisa que se fazer, que se pesquisar. Nós temos que ter, arregaçar as mangas e começar a pesquisar de fato. Mas enfim, essa podcast é só para que você veja que a pesquisa científica não é um bicho de 7 cabeças. Se você seguir aqueles passos lá e você despertou o seu interesse em algum assunto, contação de história, por exemplo, vai pesquisar autores que já pesquisaram sobre esse assunto. A importância do brincar, vai pesquisar autores que falaram sobre esse assunto. Só que você observa que a brincadeira da menina é de um jeito e a dos meninos é de um jeito. Só que a brincadeira de 20 anos atrás para os dias de hoje, o que mudou? Então você tem uma curiosidade de comparar as épocas. A pesquisa aí, ó. A curiosidade, as hipóteses aí aparecendo para nós, não é verdade? Então, a experimentação é o seu contato com esse material. Então você vai ter que fazer pesquisa bibliográfica, vai ter que ler, tomar nota das coisas, escreva à mão mesmo, é muito importante que você escreva à mão, mesmo que você use o computador, depois vai tomando nota, faça citação, apude, faça a citação certinha, tem um padrão, a BNT, né, para você fazer a citação direta, citação indireta, as entrelinhas ali, você tem que seguir a norma, né? Tudo isso aí faz parte do trabalho acadêmico. E se você, por exemplo, você tem uma curiosidade sobre um assunto e você começa a estudar e pesquisar sobre aquele assunto, você estava zerado no começo. Depois de ter estudado, pesquisado, você vai chegar em algum ponto. E você tem que ser capaz de explicar aonde você está chegando para quem está te lendo. Está compreendendo a questão? Faça isso que você vai ver que você vai tirar de letra a sua monografia. Qualquer coisa pode fazer pergunta para nós aí, que a gente pode te ajudar, a gente não cobra nada, porque eu não vou ser o seu orientador. A gente só vai dar dicas aí para que você possa fazer a sua própria monografia, sua própria TCC aí, enfim. Então é isso. Você tem que seguir aqueles passos, tem um boneco, né? Tem ali também, como vou dizer para você, por exemplo, você tem curiosidade sobre Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Aí vamos entrar na área, por exemplo, de letras. Uma peculiaridade que você não vê muito. Aí você tem curiosidade sobre aquilo, você vai pesquisar sobre autores sobre aquilo. Então, quando você vai pesquisar sobre um assunto, você começa a ver que o campo vai se abrindo. E você vai ter que ter um foco para não se perder com tanto de informação que vai aparecer. Por exemplo, você nunca fez um bolo na vida.
Aí você resolve fazer um bolo Floresta Negra logo de cara. Vai ser complicado para você. Então, faz se necessário, seria importante, antes de você fazer qualquer pesquisa, ter um conteúdo bibliográfico na sua cabeça, na sua mente, sobre aquele assunto. Então vai ter que ler mesmo, não tem jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo aí. Tem vários processos de fazer um bolo. Um bolo no forno a gás é de um jeito. Um bolo num forno que tem grill, né, é de outro jeito. Um bolo feito no micro-ondas é de outro jeito, meus amigos. Um bolo feito no fogão a lenha já é de outro jeito. Um bolo feito no forno elétrico já é de outro jeito. Está compreendendo a questão? Por exemplo, uma pizza assada na brasa. Você acha que vai ficar da mesma qualidade de um forno convencional? Não fica. Por que teve essa variação se o material, de repente, é o mesmo? Não é verdade? Então, o processo de se fazer a massa, da escolha dos ingredientes, da escolha, por exemplo, do fermento, o processo de fazer a sova da massa, tudo isso aí tem um processo. E quando você começa a estudar esses assuntos, você vai tomando ciência daquilo. É essa que é a questão. Pegue essa visão, meus amigos, minhas amigas. Você vai tomando ciência daquilo. Então, você entra na academia, na faculdade, para tomar ciência de algo, ao fazer aquele trabalho, ao fazer aquele projeto, ao fazer aquele TCC. Então você vai tomando ciência daquilo. E ao estar ciente daquilo, você começa a explicar sobre aquilo. Os livros de receita, essas cozinheiras, essas boleiras famosas que existem por aí, não é verdade? Lembra da cozinha da Ofélia? Ela tinha um programa na Bandeirantes, se não me engano, né? Então, de tanto fazer aquele programa, fazer lá esses programas de culinária, ela começou a fazer livros sobre aquilo. Ah, você tem que assar assim que é melhor. Eu estava vendo o Luciano Huck, né, um japonês lá, que ele é mestre em fazer pão, né? Tem uma rede, né, de panificadoras aí, enfim. E você vê que o cara manja do negócio. Deu dicas importantíssimas para uma pessoa que vendia pão já. Então, a pesquisa é isso. É levar você a caminhos que vão contribuir para a educação, né? A gente tem que fazer muita coisa na educação, né? E os métodos de ensino, como que está o Brasil, está pelos últimos lugares, por que isso está acontecendo, é uma pesquisa boa aí para se fazer no mestrado aí já é uma dissertação de mestrado, né? Aí depois você pode ir se aprofundar no tema e vai fazer sua tese, não é verdade? Então, há muito que se fazer. Você não sabia sobre um assunto, teve curiosidade, começou a pesquisar e, por exemplo, uma pessoa, você lê a bula do seu shampoo. O shampoo serve para quê? Né? Eu estava vendo minha entrada falando sobre shampoo, sobre não sei, máscara não sei o que, o creme não sei o que. Então a pessoa vai lendo a bula e vai lendo lá o que está se falando da informação daquele produto, ela vai usar melhor o produto e vai saber para que serve aquele produto. Então você que está pesquisando, você tem que falar de uma linguagem que academicamente todo mundo entenda. Você vai se justificar por que o seu trabalho é importante, é positivo. Quais são os objetivos, né? Como que você vai fazer aquilo, como que você vai organizar suas ideias. É isso aí, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, bons estudos aí. E duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã, olha, pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.